dias não dizer onde estão esses bens. Ato atentatório este que, pela leitura do 601, poderia ensejar até a multa de 20% sobre o valor da causa. Então, é interessante também você dar uma lida no artigo 600, inciso 4º, e no artigo 601, para ver que o juiz pode sim intimar a parte a apresentar o bem, intimar o executado a apresentar esse bem, até mesmo sob pena de multa de 20% sobre o valor da causa. E, por fim, a letra D era falsa, porque diz que o juiz somente fixará os honorários do advogado a serem pagos pelo executado ao fim do processo de execução. Na verdade, o 652-A já se antecipa dizendo que o juiz, ao receber a inicial de uma execução, ao despachar, cite-se o devedor para pagamento em 3 dias, ele já o faz acrescentando, e na hipótese de pagamento, incida-se 10%, por hipótese, a título de honorários. Então, já quando manda citar o devedor, o juiz já consigna quanto que o devedor, em querendo pagar, terá que acrescer ao seu débito a título de honorários advocatícios. Daí porque é falsa essa frase que diz que só no final é que o juiz fixaria. Pois bem, tranquilo esse teste? Alternativa C era a resposta certa. Vamos fazer mais um? Já foi perguntado na Ordem dos Advogados do Brasil o seguinte: Celina ajuizou ação contra Beatriz, requerendo a condenação da ré ao pagamento de danos morais e materiais, que esta lhe teria causado. Após a instrução processual, o juiz proferiu a sentença, julgando procedente o pedido para condenar Beatriz aos danos causados a Celina. A sentença transitou em julgado, tendo sido a ré intimada a pagar o montante de R$20 mil, conforme fixado pelo juiz. Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta. Alternativa A. Não sendo efetuado o pagamento espontâneo da dívida, incidirá sobre o valor da condenação multa de 10% a ser cobrada mediante processo executivo autônomo. Alternativa B. Se Celina não requerer a execução do julgado em um prazo de 6 meses contados do trânsito em julgado da decisão, o juiz extinguirá o processo e determinará o seu arquivamento. Alternativa C. Se Beatriz não efetuar o pagamento, Celina deverá requerer ao juiz a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens da devedora, devendo também, desde já, indicar os bens passíveis de penhora. E, por fim, a alternativa D trata da seguinte situação: somente após a penhora e a avaliação dos bens é que Beatriz será intimada para oferecer impugnação. Vejam, meus queridos, quando vocês se deparam com uma questão como essa, automaticamente a cabeça já tem que ficar voltada para o cumprimento de sentença. Então, como eu disse, a primeira coisa é identificar. Nós estamos diante de uma execução judicial ou extrajudicial? No teste anterior que nós fizemos, a execução era extrajudicial. Nesse teste aqui, a execução é judicial. Conta a história de alguém que entrou com uma ação, pedindo a condenação, a sentença condenou, e agora que a sentença condenou, transitou em julgado, precisamos cumprir esta sentença. Artigo 475J e seguintes. Vamos lá. A alternativa A dizia equivocadamente que se não fosse efetuado o pagamento em 10 dias, ou melhor, se não for efetuado o pagamento, nem fala do prazo, se não for efetuado o pagamento, incide multa de 10%. Até aí tudo bem. E eu acrescentaria, se não for efetuado em 15 dias, multa de 10%. Onde é que está errada então a frase, Luiz Guilherme? No finalzinho. Esta multa seria cobrada mediante um processo autônomo. Não. Se não pagar em 15 dias, multa de 10%, chega-se a um novo valor, que é o principal, mais essa multa, e tudo vai ser cobrado na fase de cumprimento de sentença. A ideia é facilitar, desburocratizar. Você não vai precisar de um processo próprio para receber esta multa. Esta multa vai ser cobrada em continuidade a este mesmo processo, tá bom? Alternativa B. Se Celina não requerer a execução do julgado em um prazo de 6 meses, contados do trânsito em julgado da decisão, o juiz extinguirá o processo e determinará o seu arquivamento. A frase está equivocada. O artigo 475J, no seu parágrafo 5º, fala apenas que o juiz arquivará. O processo vai para o arquivo se não for requerido o cumprimento de sentença em 6 meses. Atenção, cumprimento de sentença não é automático, não foi perguntado isso na prova, mas pode te perguntar. O juiz não pode de ofício dar início ao cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença depende de um requerimento do credor. Se esse requerimento não é apresentado em 6 meses, vai para o arquivo, mas não extingue conforme está escrito. Vai para o arquivo, pode desarquivar depois e dar andamento no processo. Alternativa C também era falsa, porque diz assim: se Beatriz não efetuar o pagamento, Celina deverá requerer ao juiz a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens, devendo, até aí está certinho, não pagou, expedição de mandado de penhora e avaliação.
devendo também, desde já, indicar bens passíveis de penhora. O 475J, parágrafo 3º, traz uma opção. O devedor, ou melhor, o credor, pode indicar bens passíveis de penhora. Pode, não é obrigado. Se ele não indicar, o processo segue normal, o oficial de justiça que vai ter que localizar bem. Não há punição nenhuma para quem não indica bens para penhora. Pelo contrário, indicar bens é para já adiantar a ideia, a vida, adiantar o lado do credor, que já sinaliza para o oficial de justiça onde é que a penhora tem que recair, mas não é providência obrigatória. E a alternativa D, que era a verdadeira, diz: somente após a penhora e a avaliação de bens é que Beatriz será intimada para oferecer impugnação. Realmente, pela leitura do 475J, parágrafo 1º, nós temos hoje a ideia que intimação só depois de garantia do juízo. Intimação, então, só depois de penhora e a respectiva intimação da penhora. O devedor, intimado de que um bem seu foi penhorado, ele efetivamente tem a favor de si o prazo de 15 dias para apresentar esta impugnação. Pois bem, resposta certa era esta letra D. Com isso, nós enfrentamos as duas questões. Eu espero que os senhores tenham gostado do nosso programa. Foi feito com muito carinho, foi feito com a ideia de tentar sinalizar os principais assuntos desta nova execução e mostrar, alertar os senhores de que esse é um assunto que cai bastante em prova, interessante e que você precisa se situar bem, sabendo a diferença da execução judicial para a execução extrajudicial. Quero agradecer mais uma vez esse honroso convite de estar com vocês e dizer que para mim, particularmente, foi um grande prazer. Até a próxima, fiquem com Deus.